O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Os discípulos responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos outros profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, meus queridos irmãos e irmãs, vamos refletir nesse momento o que o Senhor tem para nos dizer hoje, neste momento, nessa grande solenidade, dessas duas grandes figuras da nossa história de salvação, São Pedro e São Paulo. E Jesus começa hoje direcionando aos seus discípulos duas perguntas. A primeira pergunta, Jesus diz: quem dizem os homens que eu sou? Jesus queria saber. Naquele momento, Jesus era o foco principal de toda aquela região, de todo aquele povo. Então, todos falavam de Jesus, da criança ao ancião. Então, Jesus queria saber dos discípulos o que eles estavam falando. E os discípulos disseram: olha, alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros ainda que tu és Jeremias, ou alguns dos profetas. E Jesus pergunta para eles: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, ele responde diretamente a Jesus: tu és o Messias, o Filho de Deus. Refletindo um pouco sobre estas perguntas do Senhor, nós podemos concluir que o Senhor quer nos ensinar que há dois modos, duas formas de conhecê-lo. Há duas formas da gente conhecer Jesus. Uma, pelo que os outros dizem, pelo que os outros falam, pelo que os outros interpretam. E uma outra forma, um outro modelo é conhecer Ele a partir da nossa própria experiência, dos nossos próprios esforços, né? da nossa própria experiência de vida com esse Cristo. Né? Aí a gente pensa assim, qual a diferença entre esses dois modos de conhecer Jesus? Há diferença? Há sim. E existe grande diferença, como nós vimos acima com a resposta de Pedro, né? Os que não fizeram uma experiência profunda e direta com Jesus, eles acharam que Jesus era apenas um profeta, né? Nada mal, nada mal. Os profetas
foram homens de Deus, né? Homens de Deus, homens que fizeram a vontade de Deus, homens que agiram em nome de Deus. Pessoas qualificadas do reino de Deus. Mas a resposta está errada. Jesus não é João Batista, Jesus não é Elias, Jesus não é Jeremias e nem um profeta. Então, eles erraram a resposta, né? E Jesus, então, quem é Jesus? E a resposta vem corretamente, absolutamente correta, de uma outra pessoa, daquele que está e esteve sempre próximo de Jesus. Aquele que caminhava com Jesus, que convivia com Jesus todos os dias. Aquele que acompanhava Jesus nesta caminhada. Aquele que ouvia atentamente a palavra de Jesus e as refletia, meditava, né? Isto é uma experiência pessoal. Esse se chama Pedro. Ele viveu essa experiência pessoal profundamente com Jesus todos os dias, acompanhando, vendo as obras de Jesus. Então, este estava preparado para a resposta certa, que disse: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Pedro disse isso a partir da sua experiência pessoal com Jesus. E Jesus ficou tão fascinado, tão maravilhado com essa resposta de Pedro, que disse: Não, Pedro, essa resposta não veio de ti, né? Essa resposta não veio do teu ser humano. Essa resposta não foi um ser humano que te revelou. Não foi o teu eu humano que te revelou. Mas, como diz a Escritura, o meu Pai que está no céu. Pedro, nesta experiência pessoal, significa que ele estava em plena sintonia com Deus. Enquanto Pedro vivia uma experiência com Cristo, o Filho, ele também vivia uma experiência com o Pai. Não há como estar junto ao Filho sem estar junto ao Pai e ao Espírito Santo. Então Jesus Cristo, ele quer que cada um de nós sejamos assim, em sintonia com o Pai. E partindo disso, Jesus tomou uma decisão imediata. Ele resolve, ele decide construir a sua igreja sobre a experiência daquele homem, Pedro, sobre a sabedoria de Pedro, sobre o conhecimento de Pedro. Cristo agora constrói, lança as bases da sua igreja. Uma igreja inabalável, e diz: Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que tu ligares aqui na terra será ligado no céu. E tudo que tu desligares será desligado no céu também. Ou seja, uma plena sintonia da nossa igreja terrestre com a nossa igreja celeste. Quem inventou isso? Ninguém inventou. Foi o Cristo verdadeiro, com a sua verdade, falou isso para nós. Então nós somos uma igreja que temos poderes terrestres junto aos poderes celestes. Nós temos uma grande maravilha, uma grande obra deixada por Deus nas nossas mãos, que é a Santa Igreja Católica. Pedro, depois, ele se torna o primeiro Papa em Roma. E aí, daí dá sucessão para os outros papas. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus quer que cada um de nós tenhamos uma resposta pessoal, baseada nas Escrituras, baseada nos ensinamentos da Bíblia, baseada no exercício da nossa caminhada. Uma resposta alicerçada na nossa própria experiência, nas experiências de pessoas confusas. Há tantas pessoas hoje falando no nome de Jesus. Há tantas propostas que confundem o povo. E Jesus prefere que nós façamos essa experiência diretamente com Ele, através dos seus ensinamentos das Sagradas Escrituras. E hoje, nesta solenidade de São Pedro e São Paulo, a igreja nos apresenta
dois grandes marcos da história da nossa salvação, da nossa igreja. Dois grandes evangelizadores da igreja primitiva. Naquele tempo, era muito mais difícil evangelizar, porque as perseguições eram maiores, eram grandes. O império tentou eliminar a semente do evangelho. E dois grandes evangelizadores da nossa igreja primitiva, homens de coragem, defenderam esta semente, defenderam esse evangelho com sua própria vida. São Pedro e São Paulo. Dois servos de Cristo que deixaram um legado de sofrimento, de perseverança e de fé para a nossa igreja de hoje. Nenhuma força contrária conseguiu abalar esses homens, conseguiu parar esses homens. Nem mesmo a própria morte eles temeram, porque eles estavam conscientes que morreriam, mas morreria por uma causa, morreria por um bem maior, que seria a nossa igreja. E assim, meus queridos irmãos e irmãs, eles escreveram com suas próprias vidas uma história de amor, de compromisso e de temor a Deus. Os dois foram martirizados, foram mortos por causa do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles deram a sua vida por essa igreja e hoje nós estamos dentro dela caminhando. O apóstolo Paulo, no fim da sua vida, essa vida terrena, ele olhando tudo o que fez, tudo o que viveu em prol da sua missão, após tantas lutas, tantas batalhas, ele resume toda a sua missão nesta pequena e grandiosa frase, que diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Tudo o que ele tinha de fazer em prol dessa igreja, em prol do evangelho, em prol de Cristo, ele fez. Tudo que ele tinha que combater, na luta, ele combateu. E completou a carreira, guardou a fé. Todos os obstáculos, todos os problemas, todas as dores que ele passou, todos os açoites, todas as perseguições, torturas e sofrimento. Nada disso fez com que ele fracassasse na fé. Ele aumentava cada vez mais a sua fé. E hoje, esses dois grandes apóstolos deixam essa mensagem grandiosa e santa, divina, para nós, para essa igreja de hoje. Sejamos firmes no combate, sejamos firmes na luta, sejamos fortes diante dos fracassos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.